Olá pessoal, bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um momento do seu, do meu, dos nossos episódios diários. Uma produção da Comunhão Espírita de Brasília, apresentada por Flaviana, por Cláudia, por Wagner e que eu, Mário Augusto, tenho a alegria de poder participar e colaborar. Estamos no livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E olha só, chegamos no capítulo 100, intitulado Rendamos Graças. Então, literalmente aqui, rendamos graças ao capítulo 100. Tem uma passagem de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A proposta de nós conversarmos hoje é em relação às nossas adversidades, às nossas aflições, às nossas angústias. Como é que o raciocínio espírita, como que a fé raciocinada pode explicar as amarguras da vida, por exemplo? Como explicar um processo de luto em que a vida inverte a ordem e o filho parte antes da mãe? Como explicar um processo de luto de alguém que acredita no amor e que a relação se rompeu de uma maneira unilateral? Como explicar o ânimo de uma pessoa otimista que por uma situação ou outra da vida entra aí dilacerada, digamos assim, por uma tendência, na verdade, por um diagnóstico depressivo. Ou seja, o que é que Jesus quer dizer na frase bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Resgatada por Paulo aqui ao povo da Tessalônia em relação ao em tudo dai graças. Se observarmos a vida pela perspectiva micro, a gente realmente não vai entender a obra de Deus na sua plenitude. Por outro lado, o raciocínio espírita faz com que nós subamos o drone na perspectiva da imortalidade da alma e da pluralidade das existências. Então, se você é imortal, se eu também sou imortal, nós temos a eternidade do tempo e ciclicamente, habitamos por um empréstimo de Deus, um corpo. Então, a proposta de Paulo é termos fé, termos a couraça da fé. Por isso que ele fala em Deus, por isso que ele proclama Jesus como nosso único Salvador. Então, independente das adversidades, das angúrias que tenhamos na vida, o em tudo dai graças significa também pensarmos sobre o que nós podemos aprender com as situações que nos chegam. Porque a vida, conforme escreve o próprio Emmanuel também, no livro Roteiro, lá no capítulo 9, é um grande educandário. E aqui algumas breves reflexões que a gente faz um destaque. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-los segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. O em tudo dai graças, proposto por Paulo apóstolo e reverberado por Emmanuel, ele tem um viés muito forte a respeito da função pedagógica que é a reencarnação. Todos nós, sem exceção, voltamos temporariamente à matéria para aprender. A vida é uma grande experiência pedagógica. Aprendamos de uma maneira voluntária ou de uma maneira mais compulsória. Independente de uma dor em que estejamos passando, ela vai passar, porque Deus não quer o nosso mal. Se assim o quisesse, não teria nos criado. Se assim o quisesse, não teria nos dado
a oportunidade de reencarnarmos. Se assim o quisesse, não teria nos dado de presente, por exemplo, um anjo da guarda, inúmeras religiões, Jesus Cristo como nosso Salvador e Paulo como um dos seus grandes apóstolos. Sigamos juntos, com fé, firmes na certeza de que Jesus está no comando de tudo. E você, de onde fala? Um abraço e até a próxima.